Good morning, student. Novamente aqui, voltamos aos vídeos, né? Explicativos. Aula de literatura da língua inglesa, tá? Essa aqui é a parte 2. Continuando falando sobre a literatura, que é muito importante para o conhecimento de vocês, conhecimento de mundo, né? Então vamos lá. Nós paramos sobre algumas literaturas, né? Agora nós estamos na literatura Cromwell, que é pelo reinado do Carlos I. Já estamos no século XVII, tá? Início do século XVII já, tá bom, gente? Então, como vocês podem ler aqui, é muito importante a questão da literatura política, né? A questão da crítica, né? A questão de fazer algumas colocações, algumas visões sobre a política daquela época, né? Então, assim, essa literatura Eric Cromwell é muito importante, tá, pessoal? Então, continuando falando sobre a questão, né? Lembrando que vamos fazer um paralelo que já tinham, assim, a Inglaterra já tinha colonizado as colônias, né? O Canadá e os Estados Unidos, né? Só que na época tinha ideias iluministas, lembrando da história um pouquinho, né? Que as questões da parte crítica política é pelo Thomas Hobbes, né? Que foi um iluminista muito importante, tá? Então, falando de algumas obras, assim, muito importantes, que é dos autores como Henry Rundeman, Machon Redman e John Brickhead, tá? Muito importante a gente colocar a literatura como uma linha histórica, tá? Quando vocês entrarem no ensino médio, em língua portuguesa, por exemplo, vocês terão aula de literatura, tá? Além de aula de gramática, que é importante a gramática, mas também teremos a questão das aulas de produção textual, que é de extrema importância da escrita, tá? Então, assim, a questão da imprensa, tudo, né? Então, essa parte aqui da literatura da era Cromwell é muito importante, tá bom? E a questão é sobre a poesia, né? Não só as obras em forma de prosa, em forma de escrita prosática, né? Mas a forma de poesia poética é muito importante também, né? Que é a questão de remeter ao feudalismo na época, tá? Então, assim, era basicamente poesias em forma de, do, de lutas, né? De cavaleiros para salvar suas damas, assim por diante, né? Então, é muito importante. A seguinte literatura nós vamos ver, forma de literatura, que é bastante importante também, é a literatura de restauração. Essa literatura já no século XVIII, tá? Que é quando o rei Carlos II ele fica exilado, né? Porque ele aplicou um golpe do governo, né? No reinado do Carlos I, né? Então é muito importante a questão da razão. Essa parte aqui podemos comparar essa literatura de restauração com uma leitura do barroco, né? Nossa literatura brasileira e portuguesa, tá? Só para deixar claro aqui para vocês, fazer uma comparação nessa literatura inglesa com a literatura brasileira e portuguesa, tá? Que vocês ressaltando, tá? Presta atenção quando vocês entrarem no ensino médio, que vocês terão essa parte, tá? É muito interessante vocês focarem na parte de literatura, porque a literatura é caminhada com a história. Então, se o professor falar século XVI, século XVII, século XVIII, acompanha a história também, tá?
que eram movimentos do povo, né? Das dinastias que existiam na Europa, da questão do feudalismo já não ficar enraizado, né? Então é isso, tá? Essa literatura de ilustração, ela é uma forma de recapitular, de fazer viva, né? A questão da moral, né? Em outra forma de falar, né? E a questão, né? Da crítica, né? No governo que existe, tá? Então é muito importante a questão já da religião ser aplicada também, tá? Ao longo que vocês terão as aulas de história falando sobre a questão inglesa, né? Vocês vão ver, vocês verão a questão do cristianismo, né? Na Europa e assim por diante, né? Então é isso, tá? Aqui ao longo dos slides vocês verão algumas partes assim elementares para vocês nos estudos, tá? Mas o que eu tinha que falar era isso mesmo, tá? Uma breve explicação, né? Falando sobre esse tipo de literatura no inglês, na Inglaterra, né? No Reino Unido, né? Então tem alguns slides aqui falando a questão também que existe na Europa, assim por diante, tá? Então tem bastante coisinha para vocês lerem. Presta atenção na parte que estão em vermelho, né? Que são os autores essenciais e as obras essenciais, tá bom? E aqui tem 4 questões para vocês responderem, tá? Sobre a questão do período histórico do Cromwell. Qual é a sua importância na literatura inglesa e mundial, tá, pessoal? Na terceira questão tem como surgiu a literatura de restauração. Lembra que a literatura de restauração ela é do século XVIII e XIX, tá? Abrange 2 séculos aí, tá bom? E qual é a sua importância na literatura inglesa, né? Por hoje é só, tá, pessoal? Até mais.